Olá, queridos amigos da TV Unifev, eu sou o Padre Márcio Tadeu, em mais um dia aqui que nós vamos falar das coisas da vida, da busca da verdade. O tema desse programa, ele é sempre ousado, porque a gente sabe que a verdade não mora só com uma pessoa. Aliás, ela transcende todas as pessoas, de acordo com o que eu acredito. E é na busca da verdade que a programação da TV Unifev traz esse programa. Um padre, que eu não estou falando necessariamente de religião, mas falando daquilo que precisa ser dito, com personalidades em momentos importantes que estão acontecendo não só no nosso país, mas no mundo, acerca dos valores, acerca da política, acerca de ações sociais que são importantes para uma transformação. Que a verdade transforma. Eu creio, inclusive, que ela liberta. Eu tenho aqui do meu lado o deputado estadual João Paulo Rilo. Bem-vindo, João. Obrigado. Bem. Deus abençoe. Que já é um grande amigo e dos tempos de São José do Rio Preto, que na minha atuação lá, e que vai falar um pouco tanto da sua atuação, como essa perspectiva política, né, que a gente tem das coisas, né, essa percepção que muitas vezes nós que estamos no engajamento, não só partidário, mas no engajamento político como um todo, que é muito maior. Então, eu queria que você falasse um pouco aí como é que anda essa tua atuação. Bom, padre, eu vivo agora um momento assim, muito especial, de uma transição partidária depois de 25 anos de militância no Partido dos Trabalhadores, no PT. Eu me desfiliei do PT há 3 meses e me filiei ao PSOL. E numa conjuntura atípica do Brasil, de muita turbulência, de muita insegurança e muita incerteza. Fiz essa transição na expectativa de reconstrução de um projeto nacional progressista, no campo democrático, popular, progressista, reconhecendo toda a importância histórica do PT, mantendo uma relação muito boa com o partido, assim, e uma transição relativamente tranquila partidária, mas muito nova. E estou muito entusiasmado com essa minha caminhada no PSOL, um partido que conseguiu captar um pouco o sentimento de uma sociedade que questiona, e com razão, a institucionalidade no Brasil, as instituições partidárias, judiciais, executivas, legislativas, estão sendo questionadas, e espero uma nova linguagem, uma nova forma de fazer política que entenda este momento e trabalhe muito com a verdade, rompa com os muros da hipocrisia e assuma as deficiências que nós temos institucionais e para poder mudar. Me incomodava muito um pouco a distância do PT das novas gerações. É um partido que nasceu atraindo a juventude na década de 80, atraído movimentos, porque era um processo de redemocratização. Foi um movimento social que virou um partido, exatamente. Né, nesse momento, né? O PT, por isso que tem essa força, conseguiu à época fazer a interpretação da conjuntura e montar um partido de massas que acolhia todos aqueles que queriam lutar por um Brasil diferente, que lutava para reduzir os danos de um capitalismo muito selvagem, enfim, que projetava sonhos e utopia. Continua sendo um partido muito importante, mas, a meu ver, perdeu a capacidade de projetar esperança, de levantar novas bandeiras e novas utopias que atraem as novas gerações. Por isso que eu fiz a transição, né? Mas respeitando a importância histórica e a importância também do presente do Partido dos Trabalhadores. Mas resolvi fechar um ciclo e iniciar uma nova caminhada. Para os nossos telespectadores tentar entender um pouco essa tua caminhada, desde a militância, que você começou lá no movimento estudantil, 93, né? No movimento estudantil, há muito tempo. Até hoje, como foi isso? Passou vereador em São José do Rio Preto, enfim. Olha, agora engraçado que eu nunca tive tanta oportunidade de falar da minha história, e quando você começa a falar da sua história para as pessoas, é um exercício de autoconhecimento também. Né, sabe, tem até metodologias na psicanálise, né, de regressão, e que ajuda a gente entender. E eu nunca fiz tanto esse debate como agora, porque eu estou indo em muito lugar novo e as pessoas pedem para me apresentar. Aí eu sempre lembro, que eu comecei na política não pela projeção eleitoral, pela expectativa eleitoral ou partidária de virar um dirigente
político, partidário, seja público, eu comecei no movimento estudantil em 1993 por uma razão. Tanto é que eu fui diretor de cultura da UMES, antes de ser presidente da UMES, depois de ser presidente do PT, eu fui diretor de cultura. A minha expectativa... A UMES, para quem não sabe, né? Isso. A UMES é a União Municipal de Estudantes Secundaristas de Rio Preto. Sim, que era uma coisa muito forte. Muito forte na década de 90, depois arrefeceu e agora volta novamente com... Né, você vê que as coisas são cíclicas mesmo. Eu entrei, padre, qual era a minha expectativa? Eu sempre tive muita dificuldade na sala de aula. Apesar de ser filho de professor, eu sempre tive muita dificuldade em sala de aula. Porque e agora mais do que nunca, essa diferença fica explícita. É uma escola formulada no século XIX, que lidava com alunos do século XX, que foi o meu caso, e agora com alunos do século XXI. Por isso que você tem muito atrito no sistema escolar, a ausência de reconhecimento do aluno na sala de aula. Eu fui um desses. Tinha muita dificuldade. E a própria postura engessada que sempre aparece de fazer a escola um lugar apolítico, né? Essas leis e etc e tal. Fora esse momento. Fora esse, né? E tentam deixar a escola ainda menos interessante. Menos participativa, né? E eu tinha dificuldade naquele padrão. E uma professora, ela salvou a minha vida, porque eu só fui engraçado. Eu não conseguia entender a história pelo livro de história. Eu não conseguia entender a geografia brasileira pela geografia. Foi pela música, pela poesia, pela literatura, pelo teatro, que eu comecei a construir uma visão de mundo mais humana, mais solitária, mais solidária, mais crítica. Foi uma professora que fez isso comigo na 6ª série. E muita atividade cultural. Eu fui para a UMES com esse objetivo, para a União de Estudantes Secundaristas. Era tentar ofertar ao estudante a oportunidade que eu tive, né, de ter uma experiência artística, cultural, que foi libertadora para mim. Aí o caminho tomou outro. No meio do processo da UMES, eu acabei, né, seguindo começar a liderar movimentos. Era um movimento muito politizado, que lutava por coisas que envolvia prefeitura, envolvia Câmara de Vereadores. Assim, comecei a lidar com o poder de fato da cidade. Ingressei num partido, né, fui me politizando e acabei virando dirigente partidário. Fui eleito vereador. Fui candidato com 19 anos, em 96, mas não fui eleito. Fiquei de primeiro suplente. Depois eu fui fazer direito, depois eu fui fazer teatro, muito tempo, dirigi, atuei durante muito tempo, e fui eleito em 2004, vereador. Aí foi quando a gente se conheceu ali, eu estava na Câmara, você estava em Rio Preto, mais ou menos nesse período, né, um pouco para frente. Fiz um mandato muito combativo, um mandato com muito reconhecimento, e 4 anos depois disputei a eleição de prefeito, com o apoio do ex-prefeito, professor Manuel Antunes, que faleceu há pouco tempo. Uma figura né, maravilhosa, fantástica mesmo. Aí quase fui eleito prefeito de Rio Preto, segundo turno, né, perdemos por 1,5%. Inclusive o Manuel foi suplente do nosso atual prefeito, do Dado, como deputado federal. No PDT ainda. Aí disputei essa eleição de prefeito, foi onde ganhei uma projeção muito grande regional, e aí acabei sendo eleito deputado estadual em 2010. E reeleito em 2014. Sempre no PT e agora no PSOL. Um mandato, reproduzimos um pouco a nossa lógica de atuação na Câmara, um mandato muito combativo. Nosso mandato é o mandato que mais combateu corrupção, esquemas de corrupção no estado de São Paulo, que fez enfrentamentos, né, que defendeu o meio ambiente, que defendeu o servidor público, educação, cultura. Temos uma marca muito importante. Agora estamos fazendo lutas que envolvem aqui o interesse da região, defendendo a Constituição da região metropolitana de Rio Preto, defendendo, né, a redução dos pedágios, uma revisão nessas concessões que são abusivas, garante uma rodovia de qualidade, mas são os pedágios mais caros da América Latina. Agora tem até a iminência de colocar um pedágio aí nessa rodovia entre Rio Preto aqui e Votuporangas, na Euclides até Santa Fé. Enfim, agora há um mandato que tem uma atuação macro de defesa do Estado, do servidor público, da educação, mas também tem bandeiras regionais. Também. Olha, passa tão rápido que nós já vencemos o tempo do nosso primeiro bloco. Nós vamos dar um breakzinho e voltamos aqui com o deputado João Paulo Rilo, deputado estadual pelo PSOL, aqui no Verdade em Questão.